Olá, olá a todos e todas! Bem-vindos aqui ao canal Revelando Shakespeare, nesta quinta-feira, 10 de março de 2022, hoje com uma live esperada, muito especial, porque nós estamos aqui com a querida professora, mestra dos mestres aqui no Brasil, que estudam Shakespeare, e a professora Marlene Soares dos Santos. Tudo bom, Marlene? Tudo bom com você? Tudo bem, obrigadíssima pelo convite, viu? Muito bom. Tuna, tudo bom com você, minha parceira de todo Tudo Revelando? ótimo! Minha querida Valéria, minha querida Marlene, todo mundo reclamando do calor, eu achando ótimo, ficar toda pingando, suada. Eu detesto o frio, então não reclamo de nada. Muito bom. Eu estou reclamando aqui desse calor excessivo. Olha, tem um monte de gente aqui para dar boa noite, Marlene, para você. Então, olha só. Luiz Paulo Moita Lopes mandando boa noite. A Branca Falabella, boa noite, colegas. A nossa querida Fernanda Medeiros, oi, pessoal. A Gisele Abreu dos Santos também dando boa noite. A Terezinha Val dando boa noite aqui. A Gisele Abreu, ela comentou especialmente aos meus queridos ex-professores e professoras. Muito bom, muito bom. A nossa querida Márcia Martins, que veio aqui falar sobre tradução, né? Foi uma live excelente traduzindo Shakespeare. Um aqui conversando com o outro, muito bom. A nossa querida Elizabeth Ramos, professora também, que esteve aqui falando sobre o testamento de Shakespeare. Foi muito legal essas duas lives. A nossa querida Rita Batista, que mandou os bonequinhos de Shakespeare e dos Beatles. Quem não viu a live de Shakespeare e os Beatles, foi muito interessante, muito legal. A Miriam Pessoa, boa noite, tudo bom, Miriam? Virgínia Schlemm, dando boa noite aqui pra gente. A Heloína Santos, boa noite, Marlene querida, mandando mensagem para você. A Renata Gomes, dando boa noite. Olha quem está aqui dando boa noite, o professor José Roberto Ochea, que esteve aqui também no ano passado no Revelando Shakespeare, muito legal, um dos grandes tradutores de Shakespeare. Paulo Pelissari também está aqui, boa noite. A Miriam mandou uma mensagem para tudo. Some like it hot, Tuna. Uau, adoro! Ela faz um trocadilho. Eu já vi que a Miriam é cinéfila. Eu acho que sim, que ela sempre comenta. Porque ela falou de Some Like It Hot, que é o filme com a Marilyn Monroe, não é? Uhum. Quanto mais quente, melhor, né? Melhor. E a Miriam Brito, Miriam Cristiane aguardando. Muito bem. A Renata Casarini, oi Renata, olá, tá aqui com a gente também. A Branca Falabella falou, muito interessante esse espaço, riquíssimo. Sim, Branca, olha, esse espaço tem preciosidades. Não é, Tuna? Temos entrevistas incríveis com pessoas maravilhosas. Tem muito conteúdo totalmente livre e acessível a todo mundo. Então, quem puder, se inscreve no canal, contribui, compartilha os vídeos, porque a gente tem feito esse trabalho aí destemido desde abril de 2020 para poder levar o conhecimento sobre a obra de Shakespeare ao maior número de pessoas, né? E tem um efeito em cadeia, né? Porque eu sei de pessoas que vão falar assim, deixa eu ir lá ver aquele programa, de repente começa a ver os do ano passado, do ano retrasado, não sei o quê, então começa a virar uma bola de neve e isso está sendo maravilhoso, porque as pessoas estão descobrindo várias vertentes, né? Porque a gente tem acadêmicos, tem atores, diretores, pessoas de todas as áreas, porque o Shakespeare, como todo mundo percebeu, é muito abrangente, né? Exatamente. Então, quem estiver assistindo essa live depois,
faça a sua inscrição aqui no canal, porque isso ajuda muito a propagar mais o conteúdo. Se você puder, coloca um comentário no final aqui da live, isso também ajuda bastante. E põe o seu like já, para você não esquecer e estar aqui junto conosco. A Maria Júlia, ó, tem mais... Ó, Marlene, você é ao concurso aqui o negócio. Maria Júlia Temer, olá, professora Marlene, boa noite a todos. A Luzia Cruz, boa noite, querida. Marleninha e toda a equipe. Muito bom. O Alisson Oliveira, nosso querido Alisson. Boa noite, Alisson. Estamos esperando você aí. E olha, a nossa querida professora Aymara Rezende, sempre entusiasmada com a expectativa de ouvir esta grande Marlene. Muito bem, dei boas-vindas aí a várias pessoas, então vamos chegando, vamos sentando, que hoje vai ser maravilhoso. Vou passar para a minha querida parceira Tuna, ela vai falar um pouquinho da Marlene, e daí eu vou passar a palavra à Marlene, que ela quer fazer uma pequena explanação antes da gente começar as perguntas. Vai lá. Maravilha. Então, eu tenho a honra de apresentar a nossa professora mestra das mestras, Marlene Soares dos Santos. Ela possui bacharelado em Letras Anglo-Germânicas pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, 1958, licenciatura plena em Letras Anglo-Germânicas pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil também. Ué, tá repetido aqui. Desculpa. Não, licenciatura, ela tem bacharelado e licenciatura plena, isso mesmo. Desculpem. Na faculdade também, Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, 58. Seus cursos de pós-graduação incluem mestrado em língua inglesa pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, 1961, diploma em linguística aplicada pela Universidade de Edimburgo, 1964, doutorado em literatura inglesa pela Universidade de Birmingham, 1980, e pós-doutorado pela Universidade de Yale, em 1983. Professor titular de literatura inglesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Marlene. Desculpa que eu me atrapalhei um pouquinho, porque é bacharelado e licenciatura. É muito título, gente. Essa mulher é extraordinária. Bem-vinda. E estamos te recebendo de braços abertos. A palavra é sua, mestra, depois nós falamos. Bom, queridas Valéria e Tuna, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, né? É um convite muito honroso e, ao mesmo tempo, algo que me amedronta muito, né? Porque eu tenho ainda várias dificuldades informáticas, mas graças à paciência, à boa vontade da Valéria, eu estou aqui, porque ela me convenceu que não haveria problemas, né? E realmente não houve problemas até agora, né? E eu gostaria de agradecer a vocês, sinceramente, algo que eu gosto demais do programa, eu acho que é um bem que vocês estão fazendo à causa shakespeariana no Brasil, e eu espero que depois desse meu batismo de fogo, eu possa contribuir mais tarde em outras, né, em outras ocasiões, né? E eu queria, antes de começar a falar especificamente sobre as comédias de Shakespeare, eu queria fazer uma defesa da comédia em geral, né? Porque eu acho que há um preconceito, né, em relação à comédia. Eu queria relatar uma experiência pessoal, né, que me alertou para esse fato, era algo que eu não tinha percebido. Alguns anos atrás, eu fui convidada para fazer por uma universidade particular, para fazer uma palestra num congresso de línguas e literaturas de língua inglesa, né? E a professora me convidou para eu falar sobre Shakespeare, a senhora escolhe o tema. Eu disse, ótimo, eu vou falar sobre a comédia shakespeariana. Tudo bem. À tarde, ela me ligou de volta. Professora, um pouco constrangida, eu senti, porque eles tinham me dado, né, a liberdade de escolher o tema. Não dá para a senhora mudar e talvez falar sobre a tragédia? Eu disse, mas eu não vou escolher o tema. Ela disse, não, sabe o que é? É que muitos professores também vão estar na plateia, né? Não são só os alunos, não. Então, a plateia é séria. Então, se a senhora puder falar sobre a tragédia, não, tudo bem, eu vou falar sobre a tragédia.
Então, esse fato me alertou para esse preconceito que existe contra a comédia, né? E eu queria defender a comédia um pouquinho, né? De onde vem esse preconceito? Esse preconceito já vem, né? É parte de uma formulação da essência do teatro, né? Vem lá de Aristóteles, né? Que ele, claro, examinando a tragédia, disse que a comédia deu a entender que seria um gênero menor, porque os personagens seriam de uma classe inferior, não seriam reis nem rainhas, né? E acontece que a formulação própria da poética de Aristóteles, o livro sobre a comédia se perdeu, né? Nós sabemos disso, né? Isso aí foi lindamente até explorado naquele livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, não é? Teve um filme também, né, se eu não me engano. Sim, um filme muito bom, muito bom. Então não podemos realmente só... Talvez o Aristóteles, na poética, né, sobre a comédia, tivesse se explicado melhor, mas parece que esse ficou. Então, ficou o lado de que, né, a comédia seria um gênero menor. Então, eu quero discutir isso, porque a palavra comédia ela tem dois significados. Ela significa teatro, como ela significa uma peça teatral, né? Então, por que ela significa teatro? O exemplo mais óbvio que nós temos é La Comédie Française, que é um prédio, né? E em francês, a palavra ator é a mesma que a palavra comédien, é a mesma coisa panã. E no Brasil, nós temos o Teatro Brasileiro de Comédia, que é um teatro, não é? Ele é um teatro, é um edifício. Alguns anos atrás houve assim, uma celeuma, né, que queriam vender ou queriam alugar, né, que foi uma fase belíssima do nosso teatro, Teatro Brasileiro de Comédia. Não quer dizer que naquele teatro só se representasse comédia, era um teatro. E também nós tivemos um grupo teatral excelente chamado Os Comediantes. Os comediantes não se especializavam em comédia, eles eram os comediantes no sentido de que eles eram os atores, não é isso? Então, verificando, né, eu fui... O Patrício Pavis diz o seguinte, que, no sentido literário e antigo, comédia designa qualquer peça independente do gênero. Então, comédia é uma palavra abrangente, né? E quando a gente procura, né, na lista, né, nós vamos encontrar, no dicionário de Pavis, 3 tipos de comédia, 3 tipos de tragédias, né? Mas vamos encontrar 17 ou 18 tipos de comédia. Então, olha a riqueza, né? Só rapidamente, os 3 tipos de tragédia seriam a tragédia doméstica, a tragédia heróica ou a tragédia política, e fica por aí. Já a comédia, bom, aí você, né? Comédia antiga, comédia burlesca, comédia de caráter, comédia de costumes, comédia de situação, comédia negra, comédia nova, comédia pastoral, né? E por aí em diante. Então, eu queria, falar muito sobre isso, né? Para mostrar a importância da comédia. E eu fico muito triste quando alguém... Você fala assim, ele é apenas um comediante. Apenas um comediante. Quando você ouve, assim, por exemplo, grandes atores falarem ou dão entrevista, o que eles dizem? É mais fácil você fazer chorar do que fazer rir. E eles gostam de fazer rir. Por quê? Porque o riso dá um feedback, né? Se você conta uma piada, a plateia ri, você ouve. Então, você tem, né, o estímulo. E quem chora silenciosamente. Você não tem esse retorno da plateia, né? O choro, né, é calado. Então, você ouve vários atores, você lê entrevista que eles dizem que eles preferem fazer rir porque eles sentem, né, que existe, né, um retorno, né? E que é mais difícil fazer rir do que chorar. Que é mais difícil fazer rir do que chorar, né? Então, depois dessa defesa da comédia, né? Dizer que a comédia ela é abrangente. Quando nós estamos falando de comédia, nós estamos falando de teatro em geral, de tragédia e de comédia. E estamos falando também de um gênero específico, que é esse gênero que nós vamos tratar hoje. Uhum.
Bom, então, falando sobre a comédia shakespeariana, vamos entrar no tópico, né? Quando nós abrimos a primeira página, o índice do primeiro fólio, que foi a primeira publicação das peças de Shakespeare, nós notamos uma discrepância enorme. Shakespeare escreveu muito mais comédias do que peças históricas e tragédias. Ele começou a vida escrevendo comédias. A gente não sabe qual foi exatamente a primeira, mas a gente sabe mais ou menos qual foi a última. Quer dizer, aí entra o problema de nomenclatura. Eu vou usar medida por medida, ou nomenclatura não, desculpe, de data, ou então medida por medida, ou então tudo está bem quando acaba bem. Então, ele começa toda a era elizabetana escrevendo comédias, entra na era jacobina, né? na era jacobina, escrevendo, né? na era jaimesca, como a Bárbara gostava de dizer, escrevendo comédias. Né? Então, a comédia marcou a carreira do Shakespeare. Né? Ele escreveu muito mais comédias do que escreveu tragédias. Né? Então, o nosso né, autor, né, ele tinha, né, digamos assim, uma preferência, talvez, né, para escrever comédia. E as comédias deles não são absolutamente... Não, muitas são bem complicadas, tanto que essas 3 últimas que a gente vai falar, né, elas são chamadas até de comédias sombrias, que também mostra, né, como é que se diz? A vastidão da palavra comédia, como é que ela engloba, né, todo tipo de história também, né? Então, Marlene, posso fazer uma perguntinha? Claro. Assim, se, por exemplo, quando a gente fala comédia, tem uma relação com o final da peça, o tal do final feliz. Por quê? Nós podemos ter uma peça cheia de situações trágicas e dramáticas com o chamado final feliz. A gente pode ter também um monte de situações cômicas que também acabam bem. Então, eu queria saber a relação com o final da peça, se a gente chama de comédia por causa do final, e também relembrar um pouco Bergson, que dizia que não há humor fora daquilo que é propriamente humano, né? Que eu acho que aí a gente vai também, de repente, ter uma relação com o Shakespeare, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, em relação ao riso, né, do qual você falava, como o riso tem relação com a inteligência, com a reflexão, muitas vezes, e com a autocrítica, é mais difícil fazer rir do que chorar, porque chorar você vai na emoção comum a todos, e no riso você vai para a inteligência, você vai mais para o racional. Voltando um pouquinho ao Bergson, ele falava, uma paisagem, por exemplo, é bonita, é feia, é sublime, mas ela nunca é cômica, porque ela não tem nada de humano, né? Então, obrigada, minha querida. Não, eu acho que o final feliz do Shakespeare são muito, assim, complicados, né? Depende muito, né? Por exemplo, eu citaria, assim, uma comédia com final feliz seria As Alegres Comadres do Windsor. Realmente o final é feliz porque engloba todo mundo. A comédia, né? Ela tem essa vontade, né, de uma certa maneira, de juntar as pessoas. Né? E isso Shakespeare consegue nas Alegres Comadres do Windsor. Lembra que, no final, até o vilão da história, Sir John Falstaff, é convidado para tomar um drink na casa para eles comemorarem. Então, Agora, os outros finais felizes, Tuna, são bastante... digamos assim, às vezes, né? Discutíveis, eu acho, né? Nem para todos, né? Não são para todos os personagens, né? Exatamente. E depende de, por exemplo, nas chamadas comédias sombrias, nas 3 últimas, né? Que seria, né, Troila e Cressida, é um final feliz? Não é, né? Tudo está bem quando termina bem, o pessoal acha que é um final feliz. Eu não acho que seja um final feliz, né? Porque a Helena faz de tudo, né, para ficar com um homem que não a ama, que a despreza, né? Ela se humilha e, no final,
casa com ele, mas ninguém tem muita esperança, né? Um casamento assim digamos assim, seria de conveniência para ele. A gente não tem certeza que o Bertrand realmente, né, concorda. Ele, de uma certa maneira, ele é obrigado. E, muito particularmente, é uma heroína da qual eu não gosto muito, de todas as que são maravilhosas, heroínas das comédias. Mas a Helena, ela não tem nenhum amor próprio, ela corre atrás de um homem que a despreza o tempo todo. Então, esse final feliz é discutível. Outro final feliz que é muito discutível também é de uma peça que eu gosto muitíssimo, que é Medida por Medida, que fica assim, há casamentos, mas que casamentos? Um casamento já tinha sido, digamos assim, um pré-contrato, ali se realizou. Um outro casamento foi um casamento realmente que ele casa para não ir, para não ser morto, para não ser condenado à morte, né? E no final o Duque, sem mais nem menos, pede a mão da Isabela, que é uma noviça, que o tempo todo ela queria entrar para o convento, e pede para ela ser, né? Para ela se casar com ele, né? Bom, aí entra o teatro, né? Aí entra a interpretação do teatro. É aí que entra a história, né? Como é que você vai isso? Ela pode rir, aceitar, dar o braço para ele, né? Ou ela pode olhar para ele, olhar com desprezo e ir embora, porque o texto deixa muito, muito aberto isso, entende? Então, eu gostaria de questionar muito os finais felizes eu vejo o final feliz em Sonho de uma Noite de Verão, que no final é realmente o final feliz, né? Termina com as fadas abençoando o castelo, né? Eu gostaria... Mas o Demétrio termina enfeitiçado. O Demétrio... Para ele já foi uma armação, né? Pois é. Não, mas da ideia de que o amor é um feitiço mesmo, né? A ideia é essa. Lembra da Titânia apaixonada pelo Bottom, né? A Titânia apaixonada por um Bottom, né? Então, esse final feliz das comédias shakespearianas, eles são assim complicados. Por exemplo, na Comédia dos Erros, que é uma comédia já, né, uma comédia primeira, muito baseada na comédia antiga de Plaute, Terence, tudo, há um final feliz. Aí nós podemos dizer. Já quando chega nos Dois Cavalheiros de Verona, a Júlia ficar com o Proteu, que fez tudo, né, de ruim, né? Esquece da Júlia, se apaixona pelo outro, entende? E ela querer ficar com ele é um caso assim bem complicado, né? Então vamos para outra peça, né? Vamos para qual outra peça? Vamos assim, Trabalhos de Amor Perdidos. Como é que termina Trabalhos de Amor Perdidos, né? Não é, Valéria? Termina com a morte do pai da princesa. Não termina com o casamento. Então, aqueles rapazes estão assim apaixonados, né? As mulheres são muito mais inteligentes, muito mais interessantes, e dão para eles, a princesa tem que ir embora, porque o pai morreu, e cada uma delas dá uma tarefa para que aqueles homens cumpram. A verdade é para que eles cresçam para chegar à altura delas, né? A verdade é essa. Então, quando a gente vai examinar, por exemplo, né? Agora vamos ver, por exemplo, O Mercador de Veneza. É um final feliz? Pudesse perguntar, final feliz para quem? Né? Quando a gente... Mercador Pro Antônio. Não é para todo mundo, exatamente. Não é para todo mundo. Nem para o Antônio. Nem para o Antônio. Leituras da peça que diz que o Antônio sai perdendo, ele sai perdendo o Bassanio para a Pórcia, né? E que essa vontade da Pórcia de ganhar, o Antônio está querendo morrer. Ele está querendo morrer, né? E aí fala para o Bassanio, ele sabe que se ele morrer para o Bassanio, ele jamais vai esquecê-lo. Bassanio jamais vai esquecê-lo. Então, a Pórcia vai lá, isso é uma leitura, há outras, mas essa leitura eu acho muito interessante. Ela vai lá para salvar, não o amigo do marido dela, mas vai salvar o casamento dela. Ela vai salvar o casamento dela, né? E quando termina a peça, é uma coisa que ninguém não fala muito, mas eu acho
que é uma pequena tragédia, porque os dois homens terminam sozinhos. O Antônio termina sozinho e o Shylock termina sozinho, né? Shylock, é. Então, é a solidão daqueles dois homens que não pertencem ao mundo romântico de Belmonte. Né? Eles terminam sozinhos. Né? Então, o Antônio não pertence ao mundo do amor, da Jéssica, do Lorenzo, né? da Pórcia e do... Né? Eles não pertencem àquele mundo. Né? Agora, vamos ver, por exemplo, uma peça, Muito Barulho por Nada, que todo mundo diz, é muito feliz, né? Muito barulho por nada. E nós vamos chegar, então, ao que eu gosto muito, que é de falar sobre a presença das mulheres na peça. Né? Os críticos dizem que, para ler as comédias shakespearianas, tem que ser a partir das personagens femininas, né? E a leitura das comédias deve ser pela personagem feminina. Tudo bem. Mas há leituras e leituras, digamos assim, há controvérsias. Né? Por exemplo, né, em Muito Barulho por Nada, que é uma peça que é, né, duas personagens, uma personagem absolutamente maravilhosa, que é a Beatriz, né? A Beatriz e o Benedito, né? Quando todo mundo diz, ai, que bom, eles terminam juntos e tal. Mas a última palavra que o Benedito diz, quando ele dá um beijo nela, I will stop your mouth. Eu vou calar sua boca. Parar a sua língua, sua boca. Eu vou calar a sua boca. Quer dizer, a primeira providência que ele toma, eu vou calar a sua boca, né? E não é agora a outra também que o pessoal acha que é uma boa, digamos assim, lugar para a mulher e não aceita o que o texto diz é a Megera Domada. A Megera Domada, hoje em dia, claro que aí entra o teatro, que é uma coisa maravilhosa, porque o teatro com um gesto, com uma palavra só, pode destruir um texto, pode reconstruir um texto, né? Com uma expressão facial. Agora, se nós olharmos para a Megera Domada, é uma peça machista mesmo. A Catarina, ela termina domada, né? Ela termina domada. Aí dizem as leituras assim feministas, não, mas ela, né? Aquilo é um fingimento. Não, como é que a gente sabe? É o diretor que vai dizer para a atriz, para ela, por exemplo, falar aquilo tudo e depois piscar o olho para a plateia. Não é? Mas não está nas stage directions, não está nas didascália. Não está na didascália, né? Então, o diretor pode dizer isso, né? Também o fato da Megera Domada não ter outras interpretações na nossa época é que a maioria das encenações não mostram que aquela é uma peça dentro da peça. Né? É um metateatro, porque a peça, né? A peça a peça principal é do nobre que encontra um bêbado, leva ele para o seu castelo e faz com que o bêbado acredite que ele é um nobre que durou muitos anos, aí pede a um pajem que se vista de mulher para fazer papel de mulher, e vamos ver uma peça. E a peça é a Megera Domada, né? Então, você pode fazer uma Megera Domada para os nossos tempos, como eu falei, né? Fazendo com que a atriz que faz a Megera, né? Ela pisca o olho para a plateia, ela faz aquele discurso. O script, né? Ela siga o script da mulher submissa, mas, na verdade, não é a mulher submissa, né? Uhum. E ela piscando o olho para a plateia, e só para terminar, o Bernard Shaw detestava essa peça. Ele era um feminista de carteirinha, o Bernard Shaw. E ele disse que ele ficava envergonhado de ir ao teatro e ter uma mulher do lado dele e ouvir aquele tipo de discurso. Sim. Agora, Marlene, por exemplo, eu acho que essa explanação toda que você fez da comédia, ela foi muito importante. Até a Fernanda
tem muitos comentários, viu, Marlene? O pessoal comentou pra caramba. A Fernanda Medeiros tinha falado isso, né? Importantíssimo essa defesa da comédia. Porque eu acho que a gente tem uma referência muito limitada, né? E, por exemplo, se a gente fosse pegar as peças de Shakespeare, não sei se você concorda, mas talvez a nossa referência do que é comédia fosse a comédia dos erros, onde aí sim é um grande pastelão, né? Claro. É engraçadíssima, mas é um grande pastelão e ainda termina de maneira melodramática, com todos se reunindo, e é uma coisa meio absurda, né? 2 pares de gêmeos separados ao nascerem. Então, me parece que a nossa referência, vamos dizer assim, o estereótipo das nossas referências em Shakespeare seria talvez a comédia dos erros, mas ela é uma exceção, né? Que a grande maioria é completamente diferente. Né? Concordo. E a Tuna está voltando, vamos ver se a Tuna... Oi, Tuna, conseguiu! A Tuna estava caindo. Olha, porque começou a travar tudo. Aí eu tive que passar para o tablet e travou pior ainda. Aí agora eu voltei para o celular. Espero que não trave de novo, desculpa. Imagina. Eu vou passar para a Marlene já. Eu só preciso ler alguns comentários e pedir a todo mundo que está nos assistindo que se inscreva no canal, que compartilhe essa live, que dê um like. Esse trabalho nosso é um trabalho de formiguinha, de democratizar a cultura, de levar Shakespeare para todo mundo, para qualquer pessoa. Mas a gente precisa desse retorno de compartilhar, de se inscrever, de dar um like, porque isso é muito importante aqui e ajuda o canal a chegar a mais pessoas, né? Então, só recuperando aqui alguns... Tem muitos comentários, eu não vou conseguir ler todos, mas vou ler alguns aqui. Olha, professora Tatiana Ribeiro, professora Marlene, nossa emérita, é sempre muito bom ouvi-la. Obrigada. A Suzana Duclos, olá, Suzana, que bom você, Marlene, aí com a Valéria. Obrigada, Suzana. A Branca Falabella comentou, sim, quantas coisas podemos fazer com comédia, crítica, política, terror, né? Quer dizer, a abrangência da comédia é muito grande. E você falou dos atores, eu acho que a Tuna concorda, um bom ator que faz comédia faz drama, mas não necessariamente o contrário. Não, né? Então, a gente vê a qualidade de um bom ator pela sua versatilidade, né, e pelo seu trabalho na comédia, né? A Gisele Abreu comentou, os comediantes nos fizeram companhia importantíssima nesse último biênio tão doloroso. Com certeza. A querida Sônia Clara Levi Guivelder, olá, meninas, boa noite. Uma grande atriz também. Deixa eu só ver aqui. O José Roberto comentou para a gente deixar as perguntas para o final, mas a gente combinou essa pergunta antes. Querido, ninguém interrompeu o pensamento da professora, a gente já combinou bem antes. Lembra que tem um papo antes? E são perguntas que se complementam, jamais a gente vai interromper o raciocínio da Marlene, são coisas que se complementam. É que a Marlene, ela está literalmente estreando no virtual, não é isso, Marlene? Então, é uma estreia muito nervosa. Ela está com amigos queridos como o José Roberto, o professor José Roberto Ochen, um dos maiores tradutores de Shakespeare que já esteve aqui falando conosco, com um carinho ali e acolhimento, né? E eu agradeço muito o carinho e o acolhimento. Mas eu acho que está dando tudo certinho, né? E a Sônia Clara comentou, a comédia é um mecanismo talvez de conforto para o autor dizer com menos cerimônia fazer a crítica. Voltaire, então, bom, acho que ela quis dizer isso, né? Que através da comédia a gente consegue uma crítica muito mais fácil e franca, né? A Laura Maria Alves, que prazer, Marlene. Olha, tem muita gente, a Lucide Cunto está aqui, aí o Eduardo Falabella
Como sempre, um belo trabalho da querida Marlene. Parabéns. É o Eduardo Falabella Souza Aguiar que está falando. A Jati Assis, sempre aprendendo com a nossa querida Marlene. Que exemplo. Com certeza. Obrigada. E a Ana Clara, quanto conhecimento, Marlene. Aí o Heitor Lins Brito comentou, infelizmente a comédia ainda é um gênero injustamente desprestigiado. O volume de trabalhos acadêmicos sobre tragédia, por exemplo, é muito maior do que sobre comédia, né? Com certeza. Uhum. Tem mais um recadinho aqui do querido William Soares dos Santos, que já veio aqui, né? Que gosta muito da professora Marlene. Muito boa noite a todos. Parabéns ao programa por nos unir ao redor de Shakespeare nesta noite, com condução de nossa querida Marlene, uma das maiores leitoras do Bardo. Bardo, para quem não sabe, é o próprio Shakespeare. Grande beijo do William, muito bem. E a Socorrinho Dantas, um trabalho importantíssimo, essencial, esse que vocês fazem. Muito obrigada. Com certeza. Muito obrigada. O Pedro Susequinde, que também já veio aqui falar conosco. Boa noite, gente. Muito legal. A Heloína Santos, a fluidez do teu trânsito pela obra de Shakespeare sempre me impressiona. Muito bom. Vamos então, Marlene. Você quer continuar a falar um pouquinho sobre a comédia? Vou passar para você. O que eu queria falar no caso do Shakespeare, talvez não fosse bom falar a comédia shakespeariana, mas comédias shakespearianas, né? Elas são tão diferentes entre si. Você citou logo a Comédia dos Erros. Aquela é uma comédia grega, né? Que ele trouxe e adaptou para o teatro, né? O teatro da época, né? Aí nós temos várias outras, cada uma é um tipo diferente, cada um usa um tipo, né? E aí os críticos tentam, de uma certa maneira, colocá-las dentro de, digamos assim, dentro de determinados quadrados, né? Por exemplo, o Northrop Frye fala das comédias do mundo verde. Quais seriam as comédias do mundo verde? Aquelas que se passam numa floresta, né? Aparecia, por exemplo, O Sonho de uma Noite de Verão, que se passa na floresta, aparecia até um pedacinho dos dois Cavaleiros de Verona, aparecia, claro, né? As You Like It, como gostais ou como quiseres, né? Que se passa na floresta de Arden. E ele inclui também, até eu acho que eu faria um pouco de uma restrição, As Alegres Comadres de Windsor, porque o final da comédia de Windsor se passa na floresta de Arden, né? No finalzinho da comédia, na floresta. É lá onde o Falstaff ele é castigado e é onde, né, a Anne Page consegue fugir com o seu amado, né? Então ele coloca isso. Então há as maneiras dos críticos quererem, de uma certa maneira, né, colocarem as comédias dentro de determinadas, né, nomenclaturas, né? Agora, o que eu acho é que não existe assim você tem dois grupos, né? Obviamente, que seriam as comédias românticas e as comédias sombrias. Isso aí eu acho que é uma distinção válida, né? Porque as comédias românticas, agora, é claro que cada comédia, aí é que eu digo, não há comédia shakespeariana, há comédias shakespearianas, e cada uma vai terminar de uma maneira, não é? Então, termina em casamento. Agora, a gente tem que se perguntar, que tipo de casamento, né? Vai terminar em casamento, mas que tipo de casamento é esse que vai acontecer, né? Então, o grande, digamos assim, agora, a grande também descoberta, né, da comédia do final dos anos 80 para cá foi feita pela crítica feminista, porque a comédia não era muito tratada pelos críticos, né? Aí entramos naquela famosa, né, o famoso preconceito, né, da tragédia e da comédia, né? Como o Heitor lembrou, você vai fazer um trabalho, por exemplo, vai fazer um trabalho sobre Hamlet. Hamlet já tem, né, desde o final do ano passado, né, os professores de inglês já pediam aos alunos, pelo amor de Deus,
Não escrevam nenhuma dissertação de mestrado, nenhuma tese de doutorado sobre Hamlet. Não tem mais, né, o que escrever, porque todo mundo é uma comédia preferida, né? Agora, então, isso aqui é verdade. Não é a comédia shakespeariana, há comédias shakespearianas. E já que eu falei da comédia, eu só queria falar outra coisa também, né, em relação à comédia. A comédia tem um tipo que é o tipo da comédia. São dois tipos, que é o clown e é o, né, é clown, com certeza, o palhaço, e é o bobo. Mas acontece que ela se imiscui também. Esses personagens também vão aparecer nas tragédias, gente, não é verdade? Quer dizer, quando nós temos lá em Macbeth, não é? Eles saem, eles invadem as tragédias. Quando nós temos, por exemplo, lá em Macbeth, o porteiro, que se diz o porteiro do inferno, o porteiro bêbado, é um clown. Ele realmente entrou lá, né? Era um dos clowns, inclusive, da companhia. Né? E quando nós chegamos em Antônio e Cleópatra, quem vai levar o cesto com a serpente, né, para a Cleópatra se suicidar é um clown, né? E o bobo, né? O bobo entra na tragédia também. E entra através de uma maior, talvez, das tragédias, que é King Lear. Né? Não se pode pensar no rei Lear sem o bobo, né? Que não tem nome. O nome dele é The Fool, é o bobo. E eu queria lembrar também um bobo famosíssimo que é o bobo Yorick, do Hamlet. Né? No final da peça, né, a gente vê o Yorick aparece e ele aquela famosa caveira, que é a caveira mais famosa da literatura, que é o ícone hamletiano, é o Hamlet segurando uma caveira. De quem é aquela caveira? A caveira é do Yorick, né? E o Hamlet faz uma declaração de amor para o Yorick, né? Né? São os arquétipos, né, Marlene? Exatamente, né? E agora é impressionante como é que essas figuras, o clown e o bobo, como é que eles adentram as tragédias, não é? São figuras que normalmente nós, né, colocamos nas comédias. Aí nas comédias eles brilham, não há dúvida nenhuma, né? Que nós temos os grandes, né? Os grandes bobos shakespearianos, né? nas comédias, não há dúvida nenhuma. E temos vários tipos de bobos, né? Nós temos o bobo, né? de Como Gostais, nós temos o bobo de Noite de Reis, e temos o bobo amargo de Troilus e Cressida, que a Tuna deve se lembrar, que é o Thersites ou Thersites, né? Entende? Então, esse bobo né? Ele é uma, digamos assim, é uma outra variedade. Olha como o Shakespeare brinca com essa variedade. Né? O Thersites, ou Thersites em inglês, né? Ele é um bobo absolutamente cético, é um bobo amargo, é um bobo crítico, que vê, eu adoro a descrição que ele faz da grande guerra de Troia. É uma patifaria, isso é uma rixa por causa de um cornudo e uma puta. Essa é como ele degrada, né, a guerra de Troia. Nada de honra, nada de nobreza, nada de valentia. Aquilo basicamente é isso. E ele atravessa a peça dizendo verdades. Né? Ele atravessa a peça, Troilus e Cressida, dizendo verdade. Então, olha só como Troilus e Cressida é uma comédia muito interessante. Ela não deixa de ter um bobo, mas não é um bobo como o Touchstone, né? Não é um bobo como o Touchstone, né? Não é um bobo como o bobo da Viola, né? Da Noite de Reis. Mas é um bobo crítico, é um bobo ácido, é um bobo amargo. Né? Então, aí o Shakespeare, você está vendo? Por isso que não podemos dizer comédia shakespeariana, são comédias shakespearianas. Né? Agora, falando sobre a mulher, né? Qual é a posição da mulher nessas comédias? Né? Então, realmente, desde que apareceu um livro de uma crítica, Linda Bamber, que falando o seguinte, né? Sobre Tragic Men, Comic Women, homens trágicos, mulheres cômicas, né? Que se convencionou chamar, né, que o mundo das comédias pertence às mulheres, né? E o mundo, né, das tragédias pertence aos homens. Né?
Não deixa de ser um pouco complicado isso. Bom, mas toda regra tem exceção. Quando a gente pensa em Cleópatra, né? E Antônio e Cleópatra, né? Cleópatra é uma grande menina, né? Bom, mas voltando às comédias, né? Realmente o mundo das comédias é dominado pelas mulheres. Elas são as personagens mais interessantes. Não é isso, né? Quando a gente começa desde a primeira, né? A gente tem uma Adriana que lá da comédia dos erros, né? Uma comédia calcada na comédia grega que questiona o fato dos homens terem toda a liberdade e a mulher não ter a liberdade. Ela quer a presença do marido e sabe que o marido, né, frequenta a casa de uma cortesã. Quer dizer, e no original não seria cortesã, seria um nome menos, digamos assim, galante, né? Mas coloca uma cortesã, ela questiona isso, e ela cobra a presença do marido, né? Quando nós vamos para Dois Cavaleiros de Verona, o que a gente vê? A gente vê uma Júlia que ela não duvida em deixar a casa, fugir de casa para ir se encontrar com o amado Proteu, que a essas alturas já está apaixonado por outra, né? Mas ela se veste de homem e vai atrás, ela foge de casa, ela vai atrás do Proteu, né? Trabalhos de amor perdidos nós já falamos, né? Que são mulheres que recusam os homens porque eles são muito infantis. Nos diálogos entre a princesa, as 3 damas de companhia, o príncipe e os seus 3 amigos, claro que elas riem deles, elas fazem pouco caso deles. E, no final, é aquela coisa da comédia, né? Essa comédia não termina. O Shakespeare diz isso, como devia terminar. Jack não tem Jill, né? O João não casa com Maria. Por quê? Morreu o pai da princesa e é uma comédia que termina sem fim. Sem final feliz, não há final feliz na comédia, né? Afinal, a comédia termina por morte, né? E Sonho de uma Noite de Verão, não. Essa é uma comédia felicíssima, todo mundo se casa no começo. Os rústicos, eu adoro essa comédia, né? Os rústicos fazem, né, a sua peça, não é? Que era o grande, né? Miriam e Tisbe, né? Miriam e Tisbe, uma tragédia que eles tratam, né? Uma grande comédia. Agora, aí vamos ver o que eles chamam já uma peça. Muita gente diz que O Mercador de Veneza é uma peça sombria. É uma peça sombria. Já poderia ir para Troila e Cresta, medida por medida também. Há a possibilidade dela ser classificada, não é isso? Porque que ela trata de preconceito, ela trata de ameaça de morte, né? Ela trata de injustiças também. E ela trata também, principalmente, de uma figura. Quem é a figura-chave da peça? De uma figura feminina, que é a Pórcia, não é? E, ao mesmo tempo, mas olha como é interessante, no começo da peça, no começo da comédia, a Pórcia está atada da pior maneira possível. Como ela está atada? Ela não tem o direito de escolher o próprio marido, que era algo que acontecia nas comédias. Né? Acontece o Midsummer Night's Dream de Uma Noite de Verão, não é isso, Valéria? Porque o pai ele quer que a filha case, né? A Hérmia, né? Case com quem? Mas o outro é igual, tem a mesma fortuna. Não, mas eu quero que você case. E a lei permitia que ela fosse até morta, né? Para desobedecer o pai. Então, isso é muito comum, as moças não casarem com quem elas queriam casar, mas com quem os pais obrigavam a casar. Então, o que nós vemos na Pórcia, ela parece muito livre, mas no começo da peça ela não é livre. Por que ela não é livre? Porque ela está presa a um testamento do pai. Como é que ele decidiu que ela tem que escolher o marido? Na sorte. Tem 3 caixas, você coloca uma lá, aquele que ele escolher vai ser o seu marido, né? E dizem, né, alguns procuram, fica complicado. Eu acho que isso no teatro fica mais fácil, que ela teria colocado uma canção para dar ao Bassanio, né,
dicas, né, de que caixa, né, ele poderia escolher, né? Então nós temos isso, né? Agora temos também o Mercador de Veneza, com toda a nossa simpatia pelo Shylock, ele é um pai muito rigoroso. Ele é um pai muito rigoroso, né? Então ela se apaixona pelo, né? E ele diz num determinado momento que ele preferia que ela estivesse morta num caixão, né? Do que se ela tivesse casado com, né? E casado com como é que se diz? Lorenzo. E também tem um outro caso, ela também roubou o pai. Ela roubou o pai, ela levou dinheiro do pai. Então, você vê como é que as coisas em Shakespeare não são muito simples. Elas não são, digamos assim, totalmente claras ou totalmente escuras. A gente tem sempre que ficar muito atentas às pistas, né, que ele nos dá. Se, por um lado, a gente apoia a Jéssica, porque o Shylock é um pai muito severo, não quer que ela saia, não quer que ela veja, não quer que ela ouça a música, né? Fecha as janelas, não? Ele chama a minha my sober house, a minha casa casta, minha casa pura. Por outro lado, né, a gente vê a Jéssica roubando o próprio pai, né? Roubando o pai e para casar. Agora, ela casou por amor, ela tinha direito. Então, olha só como complica. A gente fica do lado de uma filha que desobedece ao pai para casar por amor. Mas eu conheço muita gente que condena a Jéssica porque ela casa por amor. Então, não é? A comédia shakespeariana não é simples, né? Por isso que eu digo, uma grande injustiça essa coisa, essa maneira da crítica tratar. Simplificam muito a comédia, né? No final feliz, está feliz? Não, mas vamos ver se esse final é justamente um final feliz ou é um final interrogativo, né? Ou se tem um ponto de interrogação aí, né? Agora, vamos falar de duas que eu não falei ainda. Primeiro é Como Gostais, né? Como Quiserem. Aí sim, aí o domínio da Rosalinda é total, né? A Rosalinda é absolutamente adorável, ela domina a peça do início ao fim, não é? E ela ensina ao futuro marido, né, como ele deve se comportar. Né? Ela prepara o futuro marido. Né? Então, e aí entra aí o problema dos casamentos. Nessa peça tem 4 casamentos, e a gente aposta nos 4, que os 4 serão felizes. Né? São 4 casamentos, e os 4 serão felizes, e a gente aposta que eles serão felizes. Né? Já quando chega em Noite de Reis, né? Noite de Reis, o final também tem um casamento, né? E um casamento que vai acontecer, outro casamento que aconteceu entre, né, a Maria e o tio da ai, meu Deus, como é o nome o tio da Viola, a Viola, né? Da Viola, né? Então acontece, mas não acontece aquele casamento que a gente queria ver, né? Que, né, não acontece o casamento que a gente queria ver, né? Então fica um pouco assim em aberto também, né? E termina com uma canção muito triste do Bobo, não é? Termina com uma canção muito triste do Bobo. Então as peças Shakespeare, as comédias shakespearianas, eu acho que as que terminam assim muito bem, com certeza, Como Gostais, as Alegres Comadres do Windsor e também, talvez, Sonho de uma Noite de Verão. Essas terminam, a gente sabe que tem um final feliz. As outras, o final feliz, mais ou menos, um final com reticências, né? Digamos assim. Né? E o final da Tempestade? O que você acha do final da Tempestade, Marlene? Olha, também é um final bastante complicado, né? Depende de como você vê a tempestade, né? Porque, do ponto de vista feminino, né, a moça, ela, a filha do Próspero, ela não tem escolha, né? Ela é o primeiro homem que ela viu na vida. É o primeiro homem. Foi obrigada a se apaixonar e pronto. Pois é, né? E foi tudo ele que preparou. Quer dizer, ele não a obrigou, mas ele preparou tudo, né? Ele preparou tudo. Então, ela não, a pobre, né? Ela não tem. A Miranda,
ela não tem muita escolha, né? Foi o único homem que ela viu, o primeiro que ela viu, e pelo qual, de acordo com o Próspero armou tudo, ela se apaixonou, não é? Agora, é uma peça muito importante por outros motivos, né? Não sob o ponto de vista romântico, né? É uma peça muito importante do ponto de vista, o pessoal usa muito, né? A crítica pós-colonialista usava muito. Agora, a gente tem que, toda crítica, a gente tem que aproveitar aquilo que tem de bom, o que ela chama, né, atenção para a gente. Né? Antes da crítica colonialista, ninguém prestava muita atenção à maneira pela qual o Próspero tratava o Caliban. Né? Então, isso é muito importante. Agora, a gente tem que entender também que o Caliban, no começo, ele foi bem tratado. Ele foi bem tratado, não é isso? E por que o Próspero realmente depois o escravizou? Ele tentou, e o Caliban admite isso, ele tentou estuprar, né? Quer dizer, estuprar a Miranda. Agora, o Próspero, né, não entende que o Caliban não tem os mesmos valores, né? Que ele tem, né? Para o Caliban, virgindade, uma mulher está lá, é para isso mesmo. Ele é né? Digamos assim, um selvagem, né? Ele é um selvagem. Agora, ele não é um selvagem nobre, como a crítica quer fazer, não. Não é, não. Por quê? Quando ele se junta aos dois bêbados, né, o Trínculo, né, ele e a outra, o que eles vão fazer? Eles querem matar o Próspero. Ele quer, e ele diz para os outros, quando os outros ficam encantados com as roupas e tudo, ele diz, não, vamos matar, isso aí é trinket, isso aqui são bobagens. Né? Vocês têm que matar o Próspero, você tem que pegar o livro dele, porque sem os livros ele não é nada. Né? Então, como é que termina? Né? A peça termina de uma maneira um pouco assim, um final aberto, né? Porque a gente não sabe se o Próspero vai levar o Caliban, ele admite, né, essa famosa frase, esta coisa da escuridão, né, the thing of darkness, eu admito que é minha, né? E a gente não sabe, a gente sabe que a Miranda vai casar com o Ferdinando, isso é certo. Agora, o resto tudo é incerto, né? O resto tudo é incerto. Né? E a gente não admite, não vai aceitar, né, que os maus irmãos vão melhorar, né? Entende? Agora, a Tempestade já entra num outro tipo de comédia, né? Um outro tipo de comédia, né? As comédias românticas, eu só queria voltar a reafirmar que a gente tem que ter muito cuidado de ler o final das comédias românticas, porque elas não são tão românticas assim. O fato de terminar em casamento não quer dizer que aquele casamento seja a coroação de uma trajetória, né? Digamos assim, uma trajetória que nos estimula a achar que aquele casamento vai ter um final feliz. A minha grande decepção foi quando eu sempre achei que, muito barulho por nada, que a Beatriz, eu e o Benedito iam fazer um casal. Até que eu prestei atenção, eu devo ter lido também alguma crítica, quando ele diz, vou lhe beijar para lhe calar a boca. E a gente não ouve mais a Beatriz. Né? O stop your mouth. Pode ser com beijo, mas, de qualquer maneira, calou a boca da Beatriz. E eu lembro que quando você esteve aqui com a professora Aymara Rezende, você também comentou, acho que foi nessa live, sobre a questão das duas personagens, da Hero, né, que é muito maltratada pelo noivo, né? O noivo que já supõe muito mal sobre ela. Então, é interessante todo esse panorama que você está nos passando, é que o Shakespeare ele é muito mais cheio de teias e de contradições, os personagens têm contradições, então é isso que deixa muito mais rico. Portanto, a nossa lei nos exige uma leitura mais rica também, né? A gente não tem como pegar a nossa visão, né, chapada e falar, não é isso. Não tem, porque tem essa variação muito grande das condições dos personagens.
né? E queria lembrar também dos coveiros, das tragédias, os coveiros, que são interessantíssimos. Exatamente, né? E o quanto, só para finalizar, o quanto a nossa visão de mundo ela é construída, né, Marlene? Porque você falou da caveira, a caveira é o símbolo que todo mundo fala, bota o Hamlet com a caveira falando ser ou não ser, sendo que não é a mesma cena, não tem nada a ver. Ele está elogiando o Yorick, né? E tal. E tem gente até que acha que naquele elogio que ele faz ao Yorick, né? E o Yorick deve ter dado a ele muito carinho, muito mais amor do que o próprio pai. O próprio pai. Porque ele, né, ele elogia o Yorick, é uma cena muito bonita, né? O elogio que ele faz, né? Que ele faz ao bobo, né? E uma coisa também muito interessante que a gente tem que ver é essa mistura que o Shakespeare faz de comédia, de tragédia, de um personagem trágico que faz um personagem cômico, né? Quer dizer, agora o que eu acho também é o que você falou, é uma riqueza de personagem. É como eu disse, há muito tempo eu achava que a Beatriz era uma personagem totalmente independente, né? E de repente não. E de repente no final, quer dizer, ele vai calar a boca da Beatriz, né? Uma personagem que eu gosto muitíssimo e que é a personagem de Medida por Medida, que é a Isabela, né? Eu acho que é uma coisa que acontece, né? Eu vejo essa peça, eu já trabalhei com ela, eu vejo essa peça como herdeira das moralidades medievais, né? Que eram as peças que tinham uma função abertamente didática. É didática. Eu acho que Medida por Medida é muito didática, entendeu? Porque há uma personagem ali, né? A primeira aqui muda. Né? Quando nós conhecemos, eu gosto muito da personagem, né? da Isabela. Quando nós conhecemos Isabela, ela é uma noviça, né? Extremamente, de bom português, extremamente carola. Tanto que ela quer no convento, ela acha que as leis do convento não são muito sérias ainda, ela quer leis mais sérias, ela é uma absolutista. E quando é que com tudo que ela passa, como é que termina no final? Eu acho esse final do Medida por Medida é algo extremamente emocionante. Nós vemos aquela moça que diz que maior do que a vida de um irmão é a minha virgindade. Por quê? Porque, sendo moviça, a virgindade era uma qualidade essencial. Ela não podia entrar para o convento de Santa Clara sem ser virgem. O irmão não devia ter pedido o que ele pediu, mas ela não podia ter reagido do jeito que ela reagiu, não é isso? Então, ela reagiu de uma maneira, vai e morre, né, quando ele pede para ela dormir com o Ângelo, porque o Ângelo prometeu que, se ela dormisse com ele, ele teria, né, ele seria poupado, a vida dele seria poupada. E o irmão pede isso a ela. E ela sai amaldiçoando o irmão e dizendo o seguinte: mais do que o meu irmão é a minha castidade. Né? Então, os críticos ficam muito zangados com a Isabela. Olha só a castidade, olhando do ponto de vista de hoje. Hoje, a castidade não é mais um valor. Né? Agora, naquela época, era um valor, e além por cima, era um valor duplicado para uma noviça, uma mulher que queria entrar no convento. Então, era muito importante para ela. Né? Agora, o que eu acho comovente na coisa é como a Isabela muda. Como é que termina Medida por Medida? Termina a Isabela se ajoelhando junto com a Mariana para pedir perdão pelo homem que tentou matar o irmão dela e pelo homem que tentou tirar a virgindade dela. Até. Ele ia dormir com ela, mas ia mandar matar o irmão de qualquer jeito. Né? Então, a Isabela mudou. A Isabela aprendeu o quê? Ela aprendeu uma coisa que é dificílima: perdoar. Então, eu acho que essa peça me comove muito nesse momento, né? Em que a Isabela, que é uma pessoa assim, tão radical, é a minha castidade, tão. Né? E o Duque não deixa, de uma certa maneira, ele a educa, ele não deixa que ela saiba que o irmão está vivo. Ela pensa que o irmão está morto. Né? Ela pensa que o irmão está morto, e ela se ajoelha, né? Ali para pedir pela vida de uma pessoa que tentou tirar a virgindade dela, que tentou matar o irmão e tudo. Né? Então, eu acho que é uma moralidade muito interessante, é uma moralidade shakespeariana, né? Que tem uma lição ali. Qual é a lição que tem?
que a Isabela aprendeu? Ela aprendeu a perdoar, né? Que é uma lição bastante forte na peça, né? Agora, como eu disse, a peça tem um final feliz? Não sei, porque os casamentos, né? Os casamentos da peça, o casamento, né, do irmão dela com a esposa já se consumou, tanto que a esposa está esperando um filho, né? O casamento da Mariana, ela casar com aquele homem que a abandonou e que depois disse que abandonou porque ela perdeu o dote, né? E depois ela sabe de tudo que ele fez, que ele quis, né, fazer uma chantagem com a Isabela, ela ainda casa com ele, né? Bom. E aquela figura fantástica, o Lúcio, né? Que engravidou uma prostituta e o príncipe faz com que ele vá casar com a prostituta. Esses são os casamentos. São casamentos, mas são casamentos felizes, né? Tuna. E Marlene, não, que a Marlene, eu queria que ela falasse um pouquinho mais dos clowns, porque, de certa forma, o Shakespeare se apropria dos arquétipos da comédia dell'arte, né, Marlene? Eu acho que nem todos, né? Nem todos, né? Ele tem Onde é que você sente mais essa apropriação? Em quais? Olha, eu acho que a comédia dell'arte teve uma influência maior em outros dramaturgos. No Shakespeare, eu acho que não foi tanto assim, entende? Agora, o clown tem muito do matuto da inglês, daquele que ficava, né, isso é uma tradição antiga, né, desde as peças, né, do teatro medieval, você tinha aquela pessoa que fazia graça. E tem muito também a figura do vício, né, Tuna? A figura do vício. Por que o vício é tão atraente? Porque o vício é engraçado, né? O vício, quando entra, todo mundo, né, aplaudia, mas sabendo que era mal, mas o vício era mal. Quer dizer, a gente tem essa figura do vício ainda no teatro shakespeariano, né? Muita gente reduz o Falstaff a uma figura do vício. Eu discordo. Ele tem muita coisa do vício, mas ele não é, né? Ele não vai desencaminhar o príncipe. Isso o príncipe deixa muito claro. Agora, quem acha que admite que tem essa figura do vício é o Ricardo III. Né? Ele diz, eu sou como o vício iniquidade, eu falo uma palavra com dois significados, com significado duplo. Então, o Ricardo III, no solilóquio em que ele se apresenta, ele admite que ele tem essa figura do vício, que é muito engraçado. A figura do vício vai até Otelo. O Iago tem muito do vício. O Iago é muito engraçado, né? Ele tem uma verve, ele é muito engraçado. E tem uma coisa no Iago que muita gente, às vezes, deixa passar, que é no final da tragédia, o que acontece o Iago? Ele não morre. Ele não morre. Ele diz, agora em diante eu não vou dizer mais nada, e fica lá. Quem morre é a Desdémona, é o Otelo, é a esposa dele, é a Emília, mas o Iago não morre. Entende? Então, tem muita da caracterização do vício, que é uma personagem cômica da comédia shakespeariana, é uma personagem cômica. Agora, aí, como você falou, ele entra. Então, o vício, que é uma personagem cômica da comédia, entra na tragédia, entra em Otelo, entra nas peças históricas através do Falstaff. Né? Então, essa figura fantástica do vício, ela é, né, ela adentra o teatro shakespeariano, não só nas comédias, né, mas também, né, o Sir John Falstaff das comédias não tem nada a ver. Claro que ele tem vícios, né? Ele come demais, ele bebe demais, ele quer explorar as duas senhoras, né, as esposas de Windsor, né? Mas o Falstaff, ele é uma figura perniciosa, né? Herdeiro do vício. Agora, super engraçado, super charmoso, super atraente. O vício tem que ser atraente. Né? E o Iago, a sedução. A palavra é essa, sedução. Sedução, né? Sedutor. Né? E o Falstaff é sedutor, como o Falstaff é sedutor, como também, né, o Iago é sedutor. O Iago é muito sedutor. Né? Então, quando o Iago sai, não sei se vendo uma peça, dependendo do ator que faz, mas é verdade, a gente fica um pouco assim, quando o Iago sai, a peça cai um pouco, porque o Iago, em geral, ele se dirige para a gente,
e ele nos enreda, ele nos traz, né, para o lado dele, porque ele fala o tempo todo com a plateia, né? A gente se sente culpada, puxa vida, principalmente se o ator que faz Iago é um ator bonito, né, interessante, né, fisicamente, é complicado a gente ficar do lado do Iago, mas há momentos que a gente fica. Que maravilha! Olha, eu vou ler aqui alguns comentários. Tem um aqui, eu vou ler um pouquinho fora de ordem, do professor José Roberto Achei, que eu achei muito bom. Ele escreveu o seguinte: nos desenlaces das tragédias morrem os amantes. Nos das comédias, às vezes, morre o amor. É interessante, José Roberto, concordo. Interessante. Muito bom. Ele lembrou também o nome daquele do personagem, era o Ursino. Né? Uhum. Ursino. Aí tem muita gente comentando, eu vou ler alguns. A Elizabeth Ramos, nossa querida Elizabeth, falou: tão bom escutar Marlene e suas reflexões. Beijo grande. Obrigada. A Rita Batista, que maravilha de aula. Obrigada. A professora Aymara Rezende falou: eu espero poder conversar com a Marlene sobre a Megera Domada, pois sempre ali como uma expressão do acordo no teatro, plateia e autor/atores, o que desmonta as teorias do Shakespeare machista. Interessante aí da gente falar sobre isso. O Newton Rena mandou, aliás, Curiosity, exatamente. A Sônia Clara comentou: as variações humanas estão contidas nas obras do bardo. Ninguém perscrutou tanto a alma humana como o bardo. Eu acho que ele realmente coloca as nossas contradições muito em evidência, né? E aí isso nos obriga a também ter outras atitudes ao enxergar a obra dele, né? E por isso que ela é tão atual. A Luzia Cruz: Marleninha, você é muito preciosa. Sua fala, como de costume, muito profícua. Aí, a Jatia Assis: você falando é simplesmente apaixonante. A Gisele Abreu dos Santos comentou: mostrando interpretações fora da caixinha, modernas, feministas, psicologicamente relevantes, masterclass total. Muito bom, eu também acho. Aí a professora Márcia comentou sobre a definição aqui do amor que o José Roberto falou, e achei também muito legal. A Aymara Rezende fez outro comentário: uma leitura interessante é a da apropriação de A Tempestade, feita por Augusto Boal. Acho que as feministas devem adorar a Miranda nessa peça. Aí deu risada. Aí a piada interna, porque aí depois você tem que explicar, porque eu não entendi. A Deise Mara comentou: o Shakespeare não tinha uma visão muito positiva do casamento. Bom, o próprio casamento dele, né, era um casamento que cada um ficou num canto, né? E, aliás, a gente fez uma live com a professora Elizabeth Ramos falando justamente o testamento de Shakespeare, de uma obra que coloca em evidência, é uma obra ficcional, né, mas coloca em evidência a esposa de Shakespeare, Anne Hathaway. Foi muito interessante, vale a pena ver. Quem não assistiu essa live, assiste. E a Tereza Cristina Meirelles de Oliveira: quanta alegria, Marlene. E ela complementa: alegria pelo dom do conhecimento. Estou sempre em sua aula, em sua sala de aula, mestra. E o Alisson Oliveira gostaria de perguntar se a professora vê influência de Shakespeare no cinema cômico, não exatamente nas adaptações dele, mas comédias em geral. Obrigada. Você vê, Marlene? Não, eu não tenho assim, conhecimento do cinema cômico. Uma coisa que eu gostaria de destacar outra vez aí voltamos, né, mais uma vez à defesa da comédia, são os grandes comediantes, são os grandes clowns. Por exemplo, eu sinto muita falta de um Chaplin, né?
a gente viu que um dos maiores gênios do cinema era um comediante. Eu sinto muita falta também daquela dupla, que é uma dupla da minha infância, do gordo e o magro, do Stan Laurel e do Oliver Hardy, né? Eu me lembro também de um comediante, algum tempo atrás, eu tinha uma amiga francesa que gostava muito, a gente era do Fernandel. O Fernandel era uma pessoa, né? Ele fez filmes ótimos sobre Dom Casmurro, né? Sobre Dom, como era o nome do Dom? Era uma briga era um padre que vivia brigando. É um padre, Não era? Ele vivia brigando, um padre de uma igreja, no início, numa cidadezinha lá da França, que brigava com o líder comunista, né? Então, os dois viviam as turras, mas os dois eram, no final, na hora de defender a cidade, os interesses da cidade, eles se juntavam, né? Eu sinto muita falta também de comédias, assim, que não sejam essas comédias assim, pastelão. Atualmente, eu não vejo. Obrigado, Zé Roberto. Buster Keaton também, um grande, né? Buster Keaton também, um grande comediante, né? Aí, no final, a gente começou a ver um Jerry Lewis, que não era o meu tipo, eu achava o Jerry Lewis com os irmãos Marx, Madison, exatamente, os irmãos Marx, né? O gordo e o magro, Stan Laurel e Oliver Hardy, né? Então, atualmente, a gente não Cantinflas. Cantinflas. Maravilhoso, um clown total, Cantinflas. Grande Cantinflas, exatamente, né? O grande Cantinflas. Então, isso aí, atualmente, eu sinto falta. Até, por exemplo, também na nossa televisão do momento, né? Eu me lembro, né, na grande época do Viva o Gordo, né? Eu me lembro da grande época do Chico Anísio, né? Também, né? Márcia Martins, Dom Camilo e Pepone, né? Dom Camilo era o padre e Pepone era o líder comunista, né? Que os dois, né? Até hoje eu me lembro de uma cena maravilhosa, né? Que o Dom Camilo, isso é uma cena do filme, eu nunca me esqueci, que o Dom Camilo entra na igreja e fica surpreso de ver Pepone rezando. Parece que um filho está doente, uma pessoa assim. E aí o Pepone, que não acreditava mais em Deus, entra na igreja para rezar. Aí o Dom Camilo vai dar um pontapé no Pepone. E ele falava, aí vem a voz de Deus. Camilo, né? Ele vai dar um soco no Pepone. E aí vem a voz de Deus. Camilo, as mãos foram feitas para abençoar. Aí ele baixa a mão. Aí ele volta e se lembra, mas os pés não, e dá um pontapé no Pepone, né? Então, esse tipo não é ao mesmo tempo que existe o pastelão, existe também a verbe, né? Quer dizer, ele obedece a Deus. Não, eu não vou usar as mãos, mas que as mãos foram feitas para abençoar, mas os pés não. Então, é linda, essa é muito interessante. Uma peça, uma cena que eu nunca esqueci. Então, eu sinto falta de um Jô Soares, eu sinto falta de um Chico Anísio, não é isso? São grandes, né? Os Ronald Golias era maravilhoso, Golias, fantástico. Exatamente, né? Então, Otelo Zeloni. Também, né? Agora, eu sinto falta dessas pessoas assim. Eu acho que a gente está muito carente de grandes cômicos no momento, né? Que maravilha! Olha, essa está uma verdadeira aula, mas uma aula deliciosa, né? No sentido... Mas eu saí das comédias. Não, mas vamos voltar para a gente fazer um fechamento. Eu queria só lembrar a todos, se vocês se sentirem irmanados aí com o nosso trabalho, vocês podem contribuir com um Pix revelandoshakespeare@gmail.com. Isso nos ajuda muito a manter o canal. O canal tem um custo, né? Então, isso é muito importante para nós, se vocês puderem nos ajudar nessa contribuição. E eu ainda estou aprendendo, mas tem uma coisa, a gente já tem, quem quiser fazer, eventualmente, nas lives, mandar um superchat,
pode mandar. É que eu sempre esqueço de avisar isso no começo. Mas o Superchat é uma contribuição. Você põe o valor que você puder e manda uma pergunta. Né? Então, isso agora já está disponível aqui para o nosso canal e nos ajuda bastante. Né? Mas tem mais um finzinho aqui de comentário e eu vou passar para você para a gente poder fazer uma finalização. Né? A Patrícia comentou Luiz de Funès, o Rabi Louis de Funès, é o Rabi Jacob. É Louis de Funès. A minha parceira fala sem silêncio. Não, mas não é um mérito, é porque é minha primeira língua, não adianta. Eu cresci com esse o Bourville. Tinha o Bourville e o Louis de Funès. Lembra do Bourville também? Muito bom, muito bom. Olha, e a Gisele também falou novamente a série do Dom Camilo. E a Terezinha Val, Oscarito e Grande Otelo. Perfeito, né? perfeito. Maravilhoso. Que, aliás, fez uma cena de Romeu e Julieta. A Imara tem essa cena, ela já passou no Congresso, faz sempre o maior sucesso essa cena. Tem uma lista de brasileiros, Zezé Macedo, Adelaide Chioso, tanta gente daquela geração também, Dercy. Dercy Gonçalves, com certeza, Dercy Gonçalves. Exatamente. Agora, só para falar uma coisa, você notou que o número de comediantes masculinos é maior do que o de comediantes femininos? E uma razão dizem, porque as mulheres, para você fazer comédia, você tem que fazer careta, você tem que se jogar no chão, e as mulheres não gostam disso, entende? Então, uma vez eu perguntei por que um produtor de teatro, né, que disse, o grande problema de fazer comédias é de você achar atrizes cômicas. Elas podem interpretar um papel cômico, mas elas não querem ser conhecidas como atrizes cômicas. Né? Por quê? Justamente por causa disso, né? Porque você fica feia, você aparece descabelada, você aparece com a roupa rasgada, poses ridículas. Né? Então, você não tem... E a mulher, ela rejeita muito esse tipo de comportamento. Mas é pela própria estrutura, né? Que é o que a Tuna falou no começo da live, que valoriza quando você ganha um prêmio por uma comédia. É muito mais fácil ganhar um prêmio por uma tragédia do que por uma comédia. Então, é uma estrutura de mundo que a gente precisa dar uma chacoalhada e mudar, né? E também existe um limite assim muito delicado entre a comédia e a caricatura. Então, é perigoso isso, você ultrapassar um pouco a comédia, porque a caricatura, na realidade, eu acho que ela afasta um pouco mais do que a comédia. Acho que a comédia, por mais que ela seja ligada à reflexão e inteligência, ela aproxima mais do que a caricatura, você não acha? Exato, eu acho que sim. Eu concordo plenamente. E Marlene, só uma curiosidade, assim, você acha que no mundo de Shakespeare, você falou que ele escreveu muito mais comédias do que tragédias, né? Então, esse mundo da época dele se assemelhava ao nosso, nesse sentido, porque hoje em dia é interessante também, se você convida alguém para assistir uma peça e essa peça é uma tragédia, dependendo de quem for, a pessoa fala, não, muito obrigada, mas se for uma comédia, ela vai. Então, quer dizer, é uma necessidade é uma dificuldade de lidar com essas coisas mais duras, mais difíceis, é isso? Eu não sei, eu acho que também o Shakespeare sempre foi muito mais de escrever comédia do que tragédias, não por causa da... Mas nós já falamos, né? Como é que as personagens cômicas, como é que elas entram
né? Elas adentram as tragédias, adentram as peças históricas, né? A gente já viu o Falstaff, né? Não é só Falstaff, certos personagens, né? de comédia mesmo, né? Além do Falstaff, você tem o Pistol, né? Você tem aí certos personagens como ai, meu Deus, vou me lembrar o nome dele agora. Eles entram o próprio Ricardo III. Quando a peça começa, ele é cômico. A gente tem que se conscientizar de que aquele homem que está nos distraindo, ele é muito mau. Ele é um cara dominado por uma sede de poder. E, ao mesmo tempo, o Ricardo III é interessante, não é parte da nossa conversa, mas ele é muito interessante porque, no começo, aparece uma justificativa visível. Qual é a justificativa? Ele é um homem deformado, né? Ele é um homem deformado, ele é um homem, né? E quando a gente lê as três partes de Henrique VI, ele é muito bom filho, ele é muito bom irmão, ele é muito valente, luta pelos ideais da família, e depois ele muda totalmente. Quando chega na época que acabou a guerra, ele não tem mais função. Então, ele fala que naquele mundo bonito, né, de festas, de amores e de, né, digamos assim, e de futilidades, não há lugar para ele, por causa da deformação física. Né? Entende? É muito interessante ver essa mudança, né, do Ricardo III. Né? Então, nesse momento, a gente fica com um problema sério, porque nós vemos a deformação física e vemos as razões dele, a gente fica concordamos ou não concordamos, né? Porque naquele mundo de festas, de amores, não há lugar para ele. Se bem que, quando ele conquista a Lady Anne, a gente se pergunta se ele não estava errado. Ele mesmo fica surpreso. Né? Quando ele conquista aquela mulher, ela vai enterrar o marido. Ela está na procissão que vai levar o marido, né, ao cemitério. E ele, então, é uma figura muito interessante, o Ricardo III. E ele não deixa de ser uma figura cômica. Né? E ele mesmo diz, em um determinado momento, que, como vício e iniquidade, ele dá uma palavra, dois significados para a mesma palavra. Né? I moralize two meanings in one word. Quer dizer, ele é uma pessoa cômica também, no início da peça. Por isso que é difícil a gente... Agora, à medida que a peça vai se desenvolvendo, as atrocidades dele vão acontecendo, mas, no começo, ele é muito interessante, ele tem a nossa simpatia. Né? Aí, depois, né, essa simpatia vai desaparecendo. E vai se tornando quase patético, né, de certa forma, em algum momento. No final, totalmente. Né? Que maravilha! Olha... O pessoal aqui lembrou também de vários nomes: Marília Pera, Nádia Maria, Emma Dávila, Nair Belo, Jack Cold. Lembraram de várias. O Mazzaropi. O Mazzaropi também. Isso. Que bom. Exatamente. Que bom. A Patrícia comentou: eu acho comédia muito mais difícil de ser feita. Concordo. Eu com concordo. certeza. Plenamente. Uma boa comédia com ritmo, ela é muito você tem que estar muito presente para poder fazer a comédia bem feita. Né? E a Renata Casarini escreveu: encontro prazeroso, obrigada pela noite agradável. E estamos indo para as nossas considerações finais. Ótimo. E Marlene, eu queria dizer o seguinte: já que você já estreou, vamos fazer outras aí com assuntos variados. Eu já fico o convite. Obrigada, galera. Vamos com calma. Hoje eu vou dormir melhor. Ontem não dormi muito, não, mas hoje eu vou dormir bem. Mas, olha, deu tudo certo, foi uma maravilha. Obrigada, e queria que você desse um pouco das suas considerações finais. E a Beth está lembrando, Romeu e Julieta é comédia no início. No início, exatamente, Beth. Bem lembrado, exatamente. Né? Bem lembrado, né? É isso mesmo. Marlene,
E, olha, eu fico muito feliz de você estar aqui no Revelando Shakespeare, muito feliz e muito honrada, porque a gente realmente, nesse canal, a obra de Shakespeare, ela é tão abrangente, tão interessante, com tantas variantes, que é uma obra rica que a gente pode falar aqui durante muitos anos sobre muitos assuntos diferentes. Então, a gente pode fazer umas duplinhas, chamar a Marlene com o Zé Roberto, nossa, fazer uns combinadinhos aí, né? Eu também acho. A gente faz um planejamento aí e já fica o convite. Para poder esmiuçar e, de repente, ler algum trecho, fazer algum apontamento na prática, porque eu acho que isso também é muito interessante. Sempre que a gente pode, a gente traz o texto, porque é outra coisa, né? Você, lógico, aqui a conversa hoje, o assunto era mais abrangente, mas eu acho muito interessante a gente poder trazer eventualmente o texto. Tirma está perguntando se vai ficar gravado. Sim, fica gravado no canal, sempre, todas as lives, por isso que a gente fala que aqui tem preciosidades. Se vocês entrarem nos vídeos do canal, tem coisas incríveis lá, e se vocês puderem, compartilhem para poder... e o José Roberto comentou, Marlene e Aimara, a gente já fez uma live dessa lá no passado, mas a gente pode repetir, porque eu acho que a gente fez, é que hoje ela está estreando sozinha seu lugar ao sol, assim, no pedestal, mas já teve Marlene e Aimara, foi incrível. Teve Fernanda e Liana. Exatamente. A Terezinha Val revelando Shakespeare e a encontrar o bardo nessa bela noite. Obrigada, Terezinha. A Patrícia, foi maravilhoso, obrigada. O Luiz Paulo, obrigado, Marlene, por compartilhar sempre o seu conhecimento. A Branca Falabella, conversa deliciosa. E a Tirma comentou, Marlene é uma preciosidade. E o Zé Roberto, repeteco, eu também acho. A Bruna acho que está com alguma instabilidade, vamos ver se ela volta a tempo de dar o tchauzinho final. Marlene, espero que você tenha se sentido confortável aqui no Revelando Shakespeare. Muito confortável. Eu queria agradecer, Valéria, pela sua insistência em você não ter desistido de mim. Né? E ter me dado todas as garantias de que tudo seria muito bem. Eu acreditei piamente em você e não me arrependo. Foi uma noite muito agradável, eu me senti muito à vontade e, principalmente, gostei muito do assunto. Eu acho que a comédia merece, né, uma outra, né, talvez um outro tipo, né, das famosas. Não sei como é que a gente vai decidir isso, mas eu acho que a comédia merece, não é? Merece mais uma, digamos assim, mais uma palestra, mais uma coisa, com outra pessoa, não precisa ser comigo, porque é um assunto que me é muito caro, porque eu fico triste de ver que uma coisa tão importante, que tem uma importância tão grande como a palavra comédia, né? Que quer dizer teatro, a palavra comédia que quer dizer um prédio, a palavra comédia quer dizer um grupo, né? Não ser considerada, ela ter uma apreciação menor. A comédia não é melhor do que a tragédia, mas elas são iguais. Sim. Né? Elas são iguais. Né? Exatamente. Olha, uma dica para quem está nos ouvindo e não conhece a obra de Shakespeare, qual comédia você indicaria para a pessoa ler? Sonho de uma Noite de Verão, logo. Cara, Sonho de uma Noite de Verão. Eu acho uma pequena obra-prima, Valéria. Ela é uma delícia, ela é uma delícia. Aliás, eu vou fazer uma propaganda. A gente fez uma leitura dramática aqui de Sonho de uma Noite de Verão, tá aqui na playlist e ficou uma gracinha. Foi a primeira leitura. Depois se você puder dar uma olhadinha, ela ficou muito legal. E foi a primeira leitura que a gente fez antes do primeiro Macbeth, né? Então, quem puder, assiste, está na playlist
Sonho e Macbeth, de leituras dramáticas, vale muito a pena. Inclusive, a proposta foi essa, foi deixar a peça interessante, cheia de nuances, mesmo sendo uma leitura. E tá todo mundo engraçadíssimo, todo mundo caracterizado, ficou muito legal. É uma pena que essa peça teve um filme clássico, inclusive eu tentei comprar o DVD, não conheci, do Max Reinhardt, lindíssimo, lindíssimo. E esse filme não está. Eu tentei comprar no Mercado Livre, tentei, não encontrei, porque é uma obra, o filme é belíssimo, né? Você conhece o filme? Então, esse especificamente eu sei que tem, mas eu não vi, eu acho que eu vi um trecho dele. O que eu vi foi aquele que é bem mais recente, né? Dos anos 90, eu acho, ou 2000, que é com a Michelle Pfeiffer. Esse eu achei muito... Não tem muito bucólico, não tem a ver com a energia da peça, né? Esse do Max Reinhardt é uma obra-prima. Então, quando apresenta as fadas, é um balé belíssimo, né? Eu já tentei comprar e não consegui comprar. Acho que é uma pena que eles acho que não fizeram mais, está muito... Né? É um filme muito antigo, mas é uma belíssima filmagem de Sonho de uma Noite de Verão. Realmente. Quem souber onde que a gente pode conseguir esse filme, nos avise. A gente tenta conseguir. Vou perguntar para o Daniel. O Daniel sabe muito, né, de cinema, então acho que ele pode dar uma dica para a gente. Marlene, olha, vou fazer até um convite. De repente, a gente, numa próxima, fala sobre uma comédia específica. Ótimo. Escolhe uma dessas que a gente não tem tanta... Por exemplo, a Tuna ama o Conto de Inverno, ou alguma outra que você acha interessante. A gente podia pegar e fazer uma discussão sobre ela, lendo alguns trechinhos e fazendo alguns apontamentos. O Conto do Inverno eu também amo. E depois teve uma bela, aqui no Brasil, teve uma bela encenação pelos atores de Laura, com Daniel Hertz. Sim. Né? São muito legais. Foi muito legal essa encenação. Eu tenho até o DVD, né? Foi muito boa. E a tradução é do José Roberto Scher. Né? Ele comentou com a gente aqui sobre essa. Aliás, eu quero ver se eu trago o Daniel para conversar com a gente, mostrar um pouco sobre essa montagem. Foi belíssima. Eu acho que ela, não sei se ela está disponível naquele site no MIT, né? Que tem as performances. Depois eu vou ver direitinho, se tiver, eu deixo aqui no link da descrição. Pessoal, peço só um pouquinho de paciência. Eu sempre boto as coisas no link da descrição, mas é muita coisa para fazer, então às vezes eu demoro um pouquinho. Mas eu colocarei aí o que a gente combina de colocar aqui no link da descrição, tá bom? E a Fernanda comentou: eu tenho, Marleninha. Vai me emprestar. Disponibilize. Vai me emprestar. E a Cleide, por favor, digam a Marlene que Cleide Barros, de João Pessoa, está aqui. Somos velhas amigas e colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bom, Cleide. A Cleide fez muitos elogios. E o José Roberto Oxê está falando, está sim no MIT. Ai, que bom. É uma plataforma. Eu vou deixar o link na descrição, onde vocês acham muitas montagens de Shakespeare, de teatro, no mundo, inclusive várias brasileiras, porque as editoras têm, acho que a Liana Leão, a Cris Bussato Smith, que veio falar sobre Ofélia, também é uma das editoras, né, se não me engano. Então, acha isso. Marlene, então, podemos fazer aqui mais umas 30 lives, é isso? Não. Bom, depois do batismo de fogo, né, Valéria? A primeira vez é mais difícil. Depois do batismo de fogo, eu acho que será mais fácil, né, Valéria? Exatamente. Eu que agradeço, Valéria. Muito obrigada mesmo pela sua presença. E a Tirma comentando: obrigada, Valéria, pelo convite a Marlene. Repitam, por favor.
Eu que agradeço. Obrigada a todos que ficaram aqui conosco até o final e peço que compartilhem essa live para os amigos, para os alunos, para a família, porque esse conhecimento aqui são pérolas, são preciosidades muito boas. Marlene, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, eu fiquei muito, né, muito tensa antes da entrevista, mas depois, graças a você e a Tuna, eu me senti muito à vontade, viu? Muito obrigada mesmo, né? E já posso dizer que eu já posso pensar numa próxima sem tanta ansiedade. Com alguma ansiedade, mas sem tanta. Maravilha. Né? A ansiedade a gente tem sempre, né? Mas já vai estar mais tranquilo. Então é isso. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui no Revelando Shakespeare. E nos vemos na próxima semana com mais assuntos interessantes que vocês vão gostar bastante. Obrigada. Tchau. Obrigada, Marlene. Tchau, pessoal. Tchau.